Estamos de volta para o segundo bloco do Opinião em Debate aqui na MultiTV, canal 8 da Via Cabo, hoje conversando sobre construção civil com os nossos convidados, Pedro Paulo, Ivanildo Cordeiro, Roberto Moraes. Eu e Sueli estamos recebendo aqui esse trio hoje para bater um papo. Eu queria voltar exatamente na onde a gente parou. Primeiro, o plano diretor de campus, né, ele limita em que aspecto esses empreendimentos? E mais do que isso, que é uma coisa que me preocupa e eu acho que a gente percebe hoje, até por essas questões que foram colocadas pelo Paulo aí, da dificuldade de você ter uma documentação, né, que a cidade está se concentrando. Ela está crescendo verticalmente e não está crescendo horizontalmente como ela poderia crescer. Então a minha preocupação é o seguinte: a gente tem infraestrutura para isso ou um dia isso tudo vai pelos ares por falta de esgoto e outras coisas mais. E mais outra coisa que não tem uma preocupação muito nessa cidade, que é a questão de praças e parques públicos, né? Eu queria falar um pouco sobre isso. Eu não vou dar conta, logicamente. Não, sim, mas eu queria que todo mundo falasse um pouco sobre isso. Eu vou levantar uma bola a respeito dessa questão. O plano diretor não vem para limitar nada. Eu acho que isso acaba sendo um equívoco que corre na cidade. O plano diretor ele vem para dirigir a cidade. Que cidade a gente quer ter? Não uma cidade só sob o ponto de vista comercial, uma cidade para viver. As cidades, elas foram constituídas pela humanidade, pelas sociedades, né, como uma área de convivência. Por que as pessoas gostam de estar próximas, gostam de conviver. E é um espaço, sendo olhado sob a ótica do cidadão, é o espaço, o locus, né, onde a gente vive, a gente trabalha e a gente se diverte, né, e aonde as pessoas se trabalham, elas produzem, então é onde estão instaladas as indústrias e os serviços para elas. Nesse sentido, o plano diretor ele tem o objetivo de tentar traçar esses marcos para que a cidade seja uma coisa agradável para todo mundo, né? Para quem empreende, para quem só mora, para quem presta serviço e etc. E nesse sentido, ele tem que definir alguns marcos. E a lei de zoneamento urbano? A lei de zoneamento, de parcelamento e uso do solo, né? E aí evitar que você tenha esses bolsões, definir aonde que é o local de moradia, aonde que seriam investimentos para você colocar as indústrias e algo desse tipo. Ao mesmo tempo, a habitação de interesse social, por exemplo, porque a população de mais baixa renda ela vai sendo jogada para a periferia. Isso em todo lugar. E a gente deveria... está esquecida, está lá jogada, ninguém ela cuida. sempre relegada a um plano onde você tem um loteamento, ocupação irregular. Exatamente. Os loteamentos irregulares acabam acontecendo lá e depois gera a demanda do poder público para ir lá iluminar, levar água, levar esgoto. Infraestrutura. O Ministério Público não faz. Em cima, Roberto. Pois é, o Ministério ele hoje está atuando muito tá atuando mais. Mas nesse sentido, o que eu quero dizer é o seguinte: o plano diretor, o Estatuto da Cidade, prevê que dentro da área mais central você tivesse áreas de interesse social. Para quê? Para que a população pudesse estar misturada no melhor sentido que essa palavra possa ter. Porque a gente precisa, as pessoas de classe média que têm seu emprego, os prestadores de serviços estejam perto e não que sejam empurrados para fora. Agora, há interesses contraditórios e nisso, porque quando essas pessoas são remetidas para as periferias, tem gente que ganha com o transporte, né, que acaba sendo uma outra demanda que é colocada. Então, no meio disso, imagina-se que o poder público venha arbitrar esse conjunto de interesses que são contraditórios e até naturais, digamos assim, para que a população mais pobre não seja expulsa das áreas mais centrais e tenha que correr muito atrás para aquilo que é mínimo, e ao mesmo tempo que você tenha uma convivência que seja relativamente sadia. Eu volto a dizer que, infelizmente, aí no plano diretor, outras coisas deveriam ser você pensar, por exemplo, as vias expressas e o transporte coletivo, porque se nós temos uma cidade que não é de morros nem de montanha... Mas uma planície maravilhosa que poderia estar crescendo para todos os lados. Como a cidade de Sorocaba, por exemplo, tem com mais de 100 quilômetros de ciclovias, já projetado no início, as perimetrais que foram projetadas para cá,
Campos há meio século atrás, só agora começam a sair do papel, em que pese os preços absurdos que acabam sendo praticados pelo poder público aqui da região, mas é um serviço necessário que você tem. Então, nesse sentido, a questão do transporte público, da acessibilidade, e aí, Aurélio, eu não vou querer tomar todo o tempo, mas tem uma outra questão que se coloca, e eu particularmente tenho questionado muito no meu blog, alguns estudos de pesquisa eu tenho empreendido sobre a verticalização, e às vezes passa-se a ideia de que a verticalização é sempre negativa. E eu acho que esse também é um outro equívoco. A verticalização, em alguns momentos, ela pode ser positiva, ela pode ser uma solução. O adensamento populacional, ou seja, muita gente vivendo em pouco espaço, é que é o problema. E isso quem pode e deve dirigir e definir esses marcos é exatamente o plano diretor. Depois do último plano diretor, infelizmente, os gabaritos aumentaram na cidade. Hoje você não tem, na áreas mais centrais, nenhum prédio que tenha menos de 20 andares. Né? E isso tem um ônus, porque essas áreas que estão tendo esses investimentos, elas tenderão a se degradar. Eu chamo isso de copacabanização. Embora Copacabana nunca vá deixar de ser o que é, porque continua tendo mar, mas você anda em Copacabana hoje, a população da classe mais alta não vive em Copacabana, ela foi para Barra. Porque aí o dia que você degrada aquilo, você vai para outros lugares. Em Campos, o dia que você degradar a Pilinca, você vai para outros condomínios. E por um outro lado, eu quero só colocar que a questão da verticalização, hoje se pensa em termos urbanísticos, e eu não sou urbanista, mas apenas um estudioso dessa questão, de que a cidade compacta, ela pode ser uma solução, desde que você tenha todos os núcleos de serviço atendendo aquela região. De certa maneira, Campos tem essa facilidade. Se a gente perceber que os bairros já têm quase todos os serviços, e eu não estou falando dos bairros mais próximos ao centro, nem de classe alta, a classe média mesmo. Até os distritos mesmo. Os distritos. Mas eu estava, quando eu levantei a questão, porque veja só, se você seguir ali, né, pela ciclovia, pela 28 de março e tal, se você chegar, quando eu achei que a ciclovia deveria seguir, porque iria chegar ao Jockey Club, ao novo Jockey, já por outro lado, você iria para o bairro da Penha e para um outro bairro que eu não sei se tem um nome, que continua na Penha e vai chegar ao interior, no Vila Manhães. Você passa na Vila Manhães. Daqui a pouco em Cambaíba. Daqui a pouco em Cambaíba, na Saquarema Grande, entendeu? Já em Campo Novo, daqui a pouco você já está fazendo a divisa lá com São João da Barra. Mas olha só, mas pode ter uma solução para isso tudo. É só a prefeitura exigir que todos os loteamentos novos tenham ciclovias. Simples. Muda porque, veja, se seguisse, se ela continuasse aonde ela parou, acho que ela para ali exatamente na altura da antiga usina Santo Antônio. Né, na altura da antiga usina Santo Antônio, que ela segue... Até Goitacazes agora, né? Vai até Goitacazes. Dentro desse novo projeto... Deveria ir até Goitacazes. Roberto falou aqui que a verticalização ela pode ser positiva, eu acredito que possa ser. Agora, desde que ela também venha acompanhada de um serviço de infraestrutura. O meu grande medo é que um dia aquela Pilinca vire um grande mar de fezes. Entendeu? Com certeza. Então, é isso que eu quero saber, de vocês que trabalham nessa área. Isso. A cidade está acompanhando, o poder público está exigindo que suas concessionárias acompanhem e preparem a cidade para essa verticalização no que diz respeito a esgoto, abastecimento de água, rede, galerias de águas pluviais, trânsito e transporte público, que seriam, em tese... vocês percebem que isso está acontecendo? Não, eu acho que nós estamos um atraso ali na rede de esgoto, na rede elétrica, transporte urbano, tudo isso eu acho que aqui em Campos, principalmente naquela região da Pilinca, ela está assim, no limite. No limite. Nos projetos novos que são submetidos à apreciação do poder público, eles já exigem isso. Né? Os condomínios aí hoje estão construindo as suas estações de tratamento de esgoto. Agora, o problema são exatamente nessas áreas que já são pré-existentes toda essa infraestrutura e que não estão recebendo nenhuma obra para se adequar à nova realidade e continuam recebendo grandes projetos, né, de grandes edifícios e uma densidade populacional muito grande dentro de uma área de infraestrutura ainda de 40, 50 anos atrás. Mas aí, Ivanildo, eu acho que você coloca a questão
permite a gente ver o seguinte: o plano diretor é o plano que daria conta para onde essa cidade vai. Ele chama diretor que é para dirigir a cidade. Eu estou aqui, eu quero ir para ali. Por isso que a ideia dele ser participativo, para você não fazer a cidade para alguns, né? Isso é uma cidade para todos. A partir dele, você desdobra num plano de acessibilidade, mobilidade, de transporte público, um plano de habitação. Porque o plano de habitação, num grande debate de habitação, você define o que é habitação de interesse social, aonde ele vai ser feito, quem vai fazer, se é o poder público local, poder público estadual, poder público federal, o setor privado, um plano de saneamento, ou seja, esses planos todos, eles têm que estar articulados e debatidos com a sociedade e, ao mesmo tempo, articulados com as empresas que são concessionárias. Sejam elas empresas públicas, sejam elas privadas, mas são concessões de serviços que são públicos. Se você faz esse planejamento, você planeja a cidade para o futuro. Essa é a grande questão. Nós estamos vivendo hoje a falta de um planejamento do passado. Eu vou citar um caso aqui, há 10 anos atrás, quando eu, nos estudos, junto com alguns professores do atual Instituto Federal Fluminense, dizíamos que Campos ia ter um boom e um grande problema com o transporte na área central da cidade. Eu ouvi de um prefeito de que eu não saía dos números, estudando em Campos. Prefeito da ocasião: o professor só fica preocupado com os números. E naquela oportunidade eu dizia: Campos já cresce a quantidade de 5 mil veículos novos licenciados. Eles não acreditaram nisso. Na época, Campos tinha em torno de 70 mil veículos licenciados. Hoje estamos com 115 mil veículos licenciados. Então, é só uma questão de você fazer um diagnóstico da realidade e tentar enxergar o que vai ter para frente e planejar. Agora, quando você não planeja, você fica, né, tentando apagar incêndio, né? E aí isso é muito mais complicado, porque você mexe com as pessoas. Para você ampliar uma via, você tem que desapropriar, isso tem um ônus por poder público e tem um ônus para as pessoas que você tira dali. Agora, eu acho que Campos ainda é uma cidade que tem muita coisa para ser feita. Agora, eu não enxergo hoje planejamento necessário para dar conta desse boom de todas as cidades de porte médio. Porque eu também não acredito, porque alguns querem avocar para si que Campos está desenvolvendo por conta de uma grande administração, um grande investidor. O grande investidor que tem aqui são os royalties de petróleo, né? E agora a possibilidade privada, né, de um grande empreendimento. Iniciativa privada, iniciativa né? privada. A iniciativa privada, ela vem atrás do dinheiro público. Que aqui o dinheiro público é o que sustenta a economia. O dia que os 2 bilhões de royalties deixam de circular, é o caos na região. Espero que a gente crie condições para independer dele e a economia privada possa funcionar independente do poder público. Nós vamos agora para mais um intervalo e voltamos já com o terceiro bloco do Opinião e Debate aqui na Multi TV, canal 8 da Via Cabo. Não saia daí.